Olá, queridos, bem-vindos ao canal Vida Plena em Jesus, Vida Completa em Jesus. Glória a Deus, estamos voltando aí, estamos gravando este vídeo. Glória a Deus, né? Logo mais estamos gravando hoje no dia 27, e terminando a gente já posta, porque o intuito é para o momento que nós estamos vivendo, o momento que estamos vivendo no mundo, no nosso Brasil, né? Glória a Deus. Primeiro quero orar, pedir juntamente com vocês ao nosso Deus, que console todos aqueles que estão sendo afligidos, todos aqueles que estão tendo perdas, que o Senhor venha tranquilizar, consolar os corações e fazer os milagres, curando, libertando, amém? Salvando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque estamos vivos para louvar e glorificar o teu nome, ainda, Senhor, buscando os teus milagres, buscando as tuas maravilhas. Sabemos que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabemos e cremos que ainda veremos a tua bondade na terra dos viventes. Consola as famílias enlutadas, socorre os que estão, ó Pai, na região e sombra da morte, como tu fizesse com Davi, no Salmo 23. Deus Todo-Poderoso, tende misericórdia da nação brasileira, a qual fazemos parte, e, ó Deus querido, tende piedade e cura os que estão adoentados, seja o teu nome glorificado. Nós te agradecemos, nos dá a revelação da tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Pois muito bem, nós estamos ainda postando aí, editando as músicas da nossa cantora, né? Pastora Tiesca Campos, aí no nosso canal. Você que é inscrito, muito obrigado por você participar conosco desse momento, né, da palavra de Deus, dos louvores. Glória a Deus. A pastora Tiesca Campos está aqui fazendo o fundo musical deste vídeo. Muito bem, queridos. O nosso intuito é tranquilizar, né? Nós acreditamos que todos vocês que estão inscritos e aqueles que vão se inscrever é porque tem interesse na palavra de Deus, tem certo interesse, né? Glória a Deus, nós estamos em um momento que, como a própria palavra de Deus diz, nós não devemos desprezar as profecias, mas analisá-las e reter o que é bom. Devemos estar com muita prudência, com muita cautela, não é? Muito bem. No momento deste de pandemia, no momento deste de mortandade, que há mais de um ano estamos vivendo, é natural que as pessoas se precipitem, é natural que as pessoas fiquem com medo, amedrontadas, aterrorizadas, né? O próprio Jesus falou, olha, não vos alarmeis, nem vos assusteis, né? Não temas. Na própria palavra de Deus fala, para nós não temermos, né? Enfim, então muitas pessoas desesperadas emocionalmente acabam colocando até a pessoa de Deus, falando da pessoa de Deus, falando da palavra de Deus e tendo algumas afirmações. Nós não somos dono da verdade, né? Em Oséias, no capítulo 6, no verso 3, fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Muitas das vezes nós erramos, falando alguma coisa, pregando alguma coisa, e nós somos corrigidos pela palavra ou alguém com um maior grau de conhecimento
nos orientem, devemos ter a humildade suficiente para aceitarmos, né, quando estamos errados. Muito bem, queridos, né, a fé é algo sobrenatural que vem de ouvir a palavra de Deus, né? Devemos acreditar em Jesus, né? Romanos, no capítulo 10, no verso 17, fala que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Então devemos crer, né? Muito bem, para sermos salvos, crer no Salvador, nos arrepender. Essas questões básicas do cristianismo, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O Senhor mostra os dois lados, mostra o lado da crença e da incredulidade. Muito bem. Mas o que nós vamos tocar aqui, gravar esse vídeo para não ficar muito longo, é porque tem aparecido, o Brasil é muito grande, o nosso país é gigantesco. Então alguns vídeos que chegam aqui para nós não chegam, muitas das vezes, na maioria, para alguns pastores, para alguns estados. Então o Brasil é gigantesco. E a gente chega algumas coisas para nós e a gente vê alguns líderes com a maior visibilidade nacional, internacional, que ficam calados, né? E algumas coisas chegam ao meu mero conhecimento e eu não consigo, irmãos, ficar calado sem dar um parecer, né? No intuito de ajudar, de acalmar o povo, de tranquilizar, de promocionar, na verdade, queridos, de tranquilizar e de procurar gerar confiança, né, em Jesus Cristo, nosso Deus, que está no controle realmente de todas as coisas. Então a gente vem nesse vídeo no intuito de tranquilizar, de falar a palavra de Deus, né, de uma maneira que realmente vem trazer benefícios à nossa vida, à nossa alma, né? Então, muitas profetadas, muitas revelações, muitas situações que envolvem, que colocam a pessoa de Deus, o nome de Deus, coloca a palavra de Deus, né? Isso acaba trazendo uma série de confusões. Algumas pessoas depois vêm tentar ajudar, tentar corrigir alguma coisa que alguém falou, que alguém postou, e acaba trazendo mais confusão ainda, né, queridos? Então, vamos buscar na palavra, vamos ter humildade, vamos buscar na fonte inesgotável. Deus não esconde nada de ninguém, a verdade, né? Deus não esconde, o próprio povo de Deus, o próprio Deus fala. E na antiguidade nós vemos muito, nós vemos Israel sendo dizimado, nós vemos Israel sendo massacrado, nós vemos Israel sendo punido severamente pelo próprio Deus, pelos seus erros, pela sua falta de conhecimento, pela sua falta de temor, né? Pela sua desobediência, o próprio povo de Deus. No livro de Oséias, no capítulo 4, no verso 6, o próprio Deus usa o profeta e fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, queridos. Hoje não é diferente. Os cristãos, os evangélicos, o povo de Deus, a gente vê muita ignorância, irmãos. Não se prenda a títulos de pessoas. Não se prenda a títulos, não é? Às vezes a pessoa leva um determinado título de uma liderança e acaba colocando o povo a errar, a tropeçar, não é? A árvore ela é conhecida pelos frutos. Pelos frutos conhecereis as árvores. Na época de Jesus, os religiosos, não é? Eram os mais medíocres, os mais corruptos da época. Cada um vai responder por si, não é? Então,
Analise, não pegue uma profecia como que ela totalmente viesse da parte de Deus. Analise, tenha o bom senso, não se amedronte, não se atemorize. Você tenha paz. Se você já cumpriu a obediência do Senhor, fique em paz, tá certo? E também não compartilhe essas situações para as pessoas, apavorando-as, né? Nosso Deus é um Deus de paz, Deus não é Deus de confusão. Muito bem. Então, eu já falei, eu gravei um vídeo, em especial à igreja, onde nós somos pastores, falando sobre um vídeo que apareceu, e aí apareceu outro das melhores intenções, as pessoas com as melhores intenções, tentando ali minimizar o problema, mas trazendo confusão, irmãos. E é exatamente por isso que nós estamos gravando este vídeo e postando aí no nosso canal no YouTube. Não é? Um canal mais restrito, quem quiser assistir, quem tem interesse entra, diferente do Facebook, que é para o público, né? Então, amados e queridos irmãos, devemos analisar as profecias, devemos analisar para ver se realmente elas entram em acordo, em concordância com a palavra de Deus, que a maior profecia é a palavra de Deus que já está aqui a toda a humanidade. Não é? Deus fala, Deus usa profeta, Deus usa. Deus faz o que Ele quiser, nós não podemos censurar o agir de Deus. Deus marca datas? Marca. Quem é que vai impedir Deus de marcar datas? Quem é? Deus marca datas. E é exatamente sobre isso eu quero falar com vocês. Porque chegou um vídeo para nós dizendo que Deus não marca datas. Deus marca datas. Não é? Então nós não podemos aceitar alguns erros graves. Deus fala? Deus fala. Tem situações que é liberado um juízo de Deus, não é? E ao arrependimento, Deus, pelo linguajar humano, diz que se arrepende. Não que Deus se arrepende necessariamente. Porque quando Deus revela, Deus pode reverter aquele juízo, porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Né? Mas que Deus marca datas, Ele marca sim. Deus pega de surpresa? Pega também, mas já avisou antes. Então é isso que nós vamos comentar aqui, exatamente por esse momento que nós estamos vivendo. Não é? Muito bem. Não quero de forma alguma trazer confusão, muito pelo contrário, vamos falar a palavra simples, a palavra clara, não é? Logo em Gênesis, aqui, no livro de Gênesis, vocês sabem muito bem que Deus decidiu destruir o mundo antigo. Deus resolveu destruir aquele mundo antigo e escolheu Noé, certo? E Deus disse que era chegado o fim dos homens naquela época ali, mas que Deus pouparia Noé. Então, em Gênesis, no capítulo 7, no verso 4, o Senhor marca dias. Sim, o Senhor fala para Moisés: dentro de 7 dias eu trarei o dilúvio sobre a terra. Dentro de 7 dias eu trarei o dilúvio sobre a terra. E no versículo 10, Deus trouxe o dilúvio dentro dos 7 dias. Deus trouxe o dilúvio dentro dos 7 dias. Ele tinha dito a Moisés.
aliás, a Noé. A Noé. Deus tinha dito a Noé, dentro de 7 dias eu trarei o dilúvio sobre a terra. Então eles iam entrar e dali 7 dias Deus enviaria o dilúvio, ou seja, a destruição. E aconteceu assim. Muito bem. Um juízo que Deus avisou, né? E destruiu aqueles que ele queria destruir. Não se arrependeram antes, tempo tiveram, enfim, mas Deus falou para Noé. Então Deus marca dias. Ah, não, mas é só um texto. Então vamos para mais textos, onde Deus marca dias. Quem lembra de Jonas? Jonas, Deus também determinou, Deus liberou um juízo de destruição sobre a grande cidade de Nínive, devido aos pecados, enfim. E Deus falou com Jonas, a princípio ele não obedeceu, acabou indo para o fundo do mar, se arrependeu, enfim. Deus, ele voltou novamente para Nínive, pela segunda vez, Deus falou com ele. E Deus falou com ele, queridos, e deu uma mensagem para ele. Vamos ver qual foi a mensagem que Deus deu para o profeta? Porque eu digo para vocês, muitos ignorantes querem ser profetas. Querem ser profetas. Profeta não é que a gente quer ser. Deus levanta e escolhe para ser. Porque a maioria dos profetas, na maioria das vezes, eles saem por mentirosos. Foi o caso de Jonas. Então, muitos não querem ter a sua palavra, ter aquilo que ele falou, que foi o caso de Jonas, que caída por terra a sua palavra, mesmo que seja de juízo. Não quer. Só que se Deus avisou antes, Deus está dando a condição de arrependimento. Foi o que aconteceu com Jonas. Vamos ver aqui qual foi a mensagem que Deus falou para Jonas falar lá para a cidade de Nínive, que era uma cidade que ele andaria, cumpriria a sua caminhada durante aí 3 dias, né? Vamos ver aqui, queridos, qual foi a mensagem que Deus falou para Jonas, porque o vídeo que chegou a nós diz que Deus não marca datas. E aí a pessoa fez uma confusão, monstra, falando lá da época de Jesus, do arrebatamento, dos dias, e trouxe uma confusão para o povo, não é? Olha aqui, o livro do profeta Jonas, no Antigo Testamento, capítulo de número 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, pela segunda vez, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Então a mensagem que Jonas pregou foi a mensagem que Deus deu a Jonas. O Senhor deixou bem claro, vai e prega a mensagem que eu te dou. Nós temos que falar a mensagem que Deus dá. Devemos pregar o que a palavra diz, ou a revelação que Deus dá, nós devemos passar. Nem aumentar, nem diminuir, nem tirar, nem querer amedrontar, nem querer só pregar rosas. É a palavra, como ela é a verdade, não é? Então o Senhor disse para Jonas, vai e prega a mensagem, a palavra que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi à cidade de Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava, ou seja, pregava e anunciava o quê? Qual era a mensagem? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Quem mandou ele pregar essa mensagem? Foi Deus. Deus não marca dias? Deus marca dias, Deus faz o que ele quiser. O problema de algumas pessoas é que querem colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo, querem
dizer que Deus só faz o que eles entendem de fazer. Não, Deus é Deus e ele faz o que ele quer. Ele mata, ele dá vida, ele empobrece um milionário, ele enriquece um pobre. Deus faz o que ele quiser. Não, Deus não marca dias. Deus marca dias, sim. Deus faz o que ele quiser. Não é? E não precisa pegar conselho com ninguém. Então nós não podemos, queridos, dizer de Deus, resumir o poder de Deus. Deus marca datas, está aqui. Deus falou para Jonas, vai e diz que dentro de 40 dias eu vou destruir a cidade de Nínive. E Jonas pregou. E o que aconteceu? O rei de Nínive ficou sabendo, passou para toda a população, se arrependeram, se humilharam, reconheceram os seus pecados. Jonas ficou esperando o prazo dos 40 dias, porque Deus disse realmente que destruiria Nínive, mas Deus não destruiu, porque eles se arrependeram. É por isso que eu digo, muitos profetas de Deus passam, muitas das vezes, por mentirosos, porque pregam a palavra de Deus, liberam até uma palavra de juízo, liberam até uma palavra de bênção, mas não há correspondência humana. Não há. Mas se houver uma correspondência humana, se as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, Deus cura, Deus sara, Deus reverte o juízo que ele mesmo liberou. Porque Deus é misericordioso. Então Deus marca datas? Marca. O próprio Jesus, ele falou que o Filho do Homem será entregue aos pecadores, sofrerá, será humilhado, vão cuspir nele, mas dentro de 3 dias, depois de 3 dias ele vai ressuscitar. O próprio Jesus marcou datas também. Agora, com relação ao arrebatamento, é claro que não. O arrebatamento, o próprio Jesus falou, ninguém sabe. Nem os anjos do Senhor, nem o Filho do Homem, Jesus estava falando dele aqui na terra, não sabia. É claro que agora ele sabe, mas ele sabe. Mas ninguém sabe o dia nem a hora, está escrito. E muitos vieram aí no YouTube, muitos vieram e tudo, enfim, acabaram pela arrogância, prepotência, insubmissão, se estribando nos seus próprios conhecimentos, marcando data e coisa que a Bíblia não dá amparato algum. Ora, se o Pai não revelou para Jesus enquanto ele estava aqui na Terra, vai revelar para alguns coitadinhos dessa nossa geração? Não, né? Então é muita prepotência, insubmissão às autoridades. Isso gera esta vergonha de marcar datas. Mas em caso de catástrofes, em caso de destruições, Deus pode marcar datas, sim. Mas devemos analisar as profecias. Devemos, e não estou dizendo que Deus está dando datas aqui, não é? Como alguns andam amedrontando o povo aí nas redes sociais. Cabe a cada um de nós estarmos bem com o Senhor. Cada um é responsável pela sua fé, por aquilo que crê ou não, né? Devemos confiar no Senhor. Devemos estar com a nossa vida pautada na palavra do Senhor, temendo o Senhor. Pois bem, amados e queridos irmãos, esse aí é o nosso vídeo nesse momento. Fiquem tranquilos, fiquem em paz, né? Salmo 125 fala que os que confiam no Senhor não se abalam, né? Você vê Ananias, Misael, Azarias, você vê Daniel chorando, implorando, perturbados, receberam uma sentença de morte. A gente vê eles ali perturbados, chorando, amedrontando o povo. Vou morrer, todo mundo vai morrer. Não, queridos. Então é um momento de muitos problemas emocionais atingindo muitas pessoas. Que elas venham se recorrer ao Senhor e que venham
buscar o Senhor a tempo de poder achar, né? Essa peste está aí, nós cremos que ela terminará, cremos que o Senhor há de se compadecer, ter de misericórdia, mas todas as pessoas estão tendo oportunidade, tempo de arrependimento, como teve aquele ladrão lá da cruz, do lado de Jesus. Um se arrependeu, o outro não se arrependeu. Então cada um decide se arrepende ou não, se tem interesse de passar a eternidade com o Criador ou uma eternidade de sofrimento no lago de fogo e enxofre. Cada um decide a sua vida. O Evangelho já tem sido pregado dos 4 cantos da terra. Não tem negócio mais de ficar... Não, todo mundo já conhece, queridos. Eu já vi aqui no Brasil o Evangelho sendo pregado em rede nacional. Para todo mundo. Televisão, internet, todo mundo. Né? Cada um decide a sua vida. Né? Quem convence é o Espírito Santo se a pessoa deixar. Se a pessoa não deixar, se a pessoa não quiser, lamentavelmente cada um segue o seu caminho. Mas não se amedrontem, principalmente nessa época agora. Vai aparecer muita coisa, muito falso profeta, muito falso pastor, muito falso. Pessoas sem conhecimento, pessoas histéricas, pessoas atingidas emocionalmente, psicologicamente e querendo amedrontar o povo. Fiquem em paz. Né? O Senhor, ele disse, deixe-vos a paz, a minha paz eu dou, não dou como o mundo a dá. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2, o Senhor fala para nós, a igreja, não se conformar com este mundo. O mundo está amedrontado, o mundo está perdido, o mundo está em desespero, ninguém sabe de nada. Um fala para fechar, outro fala para abrir, outro fala para abrir, outro fala para fechar, uma cambada de trapalhões. Isso é a verdade. É a verdade isso aqui. Então quem tem a verdade é Jesus. Jesus falou, não vos conformeis com este mundo, porque é um mundo perdido, um mundo fraco, um mundo condenado. Pessoas que amam o mundo, pessoas que dão tudo pelas suas vidas, matam, roubam, faz toda imundiça. É isso aí, querida. A maioria das autoridades, a maioria dos empresários, todos corruptos. A maioria. Então o mundo jaz no maligno, seu sistema. Então a igreja, o mundo é o mundo. E Deus, por enquanto, ainda estão juntos. O mundo e a igreja. Mas logo, logo, não tem problema nenhum. Deus vai tirar a sua igreja da terra. Deus vai tirar a sua igreja da terra. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem não é, vai para o mundo. Tem ímpio que não presta nem para ser ímpio. Fica em cima do muro. Tem que ser ímpio e ímpio mesmo. Deus está esperando as pessoas se decidirem o que elas querem ser. Querem ser de Deus ou querem ser do diabo? Fica à vontade. Cada um fica à vontade para se transformar no que quer. Na primeira criação de Deus, Deus criou os anjos. Não teve um lá que quis se transformar no Satanás? Ele não quis se transformar? Com o livre-arbítrio que Deus deu a eles, as primeiras criaturas, e nós, as segundas, a mesma liberdade Deus deu. Ele não teve o tempo de arrependimento, ele não fez uma conspiração contra Deus, não levou a terça parte dos anjos com ele, não convenceu, não se transformaram em demônios. Cada um se transforma no que quer. É opcional. Porque aquele que é de Deus, ele ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus, tem ódio das palavras de Deus. Não é? Então aquele ser ungido, uma classe única, aquele querubim, ele se transformou no Satanás, no diabo. No diabo. E o ser humano ele se transforma no que ele quer, querido. Ninguém vai impedir ninguém. Cada um. Ora. Cada um segue, igual eu falei, cada um segue o seu caminho. Judas. Olha agora, vamos trazer para os homens. O que Jesus falou uma certa ocasião de Judas? Aos apóstolos, aos 12. Olha, eu não escolhi os 12. Olha aí. Eu não escolhi os 12. Aí cada um olhando para si e para o outro. Escolheu. Foi o Senhor mesmo que nos escolheu. Pois é. Aqui dentre nós tem um diabo.
Olha aí. Aqui entre nós tem um diabo. Então cada um se transforma no que quer. Agora as consequências tem para o bem e para o mal. As consequências, elas são inevitáveis. Plantar, cada um escolhe o que planta. Cada um escolhe o que planta. Mas colher não é escolha. É obrigatoriedade. O que o homem plantar, vai colher. Então, fiquem em paz. Na dúvida, vai para a Bíblia. Você tem a Bíblia. As pessoas que não têm acesso à leitura não vão se preocupar com isso, né? Porque eles creem, ouviram, acreditam, ficam aí firmes. Não precisa buscar situações aí complexas para só confusão. Não. Mas você que tem interesse na Bíblia, na palavra, na verdade, que sabe ler, lê a palavra. A palavra está aqui para todos nós. A Bíblia é sagrada, é para todos. Está aqui a verdade. A verdade. O próprio Jesus falou, tem um diabo entre nós. E eles ficaram, quem é? Ah. Depois eles ficaram sabendo. Né? Então, querido, o mundo vai de mal a pior. Essa pandemia pode passar? Pode. Ninguém tem autoridade de dizer que vai. Ninguém. Mas pode minimizar, pode passar, querendo Deus. Nossa oração é pela vida, pela salvação das almas, né? Pela palavra. Ela vai passar, né? Ela vai passar, não sabemos quando, né? Mas sempre as doenças estão aí, a morte, né? Se a morte não chega para um, chega para outro. Se não chega de um jeito, chega de outro. O que nós devemos estar prontos para a morte, preparados na medida do possível por intermédio da fé. Crendo no Salvador, porque Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu em vão. Jesus, ele morreu para salvar todos, não é? Então, analisem, você que consegue ler, leia a palavra de Deus. Não vá pela cabeça aí de muitas pessoas, não. Confere, seja igual os crentes de Bereia. Paulo estava pregando e eles estavam analisando ali os profetas, os salmos, se era realmente aquilo que Paulo estava pregando. Não é? Então não compartilhe situações que amedrontam o povo. Se for a verdade, fala. Fala a verdade, o povo. Todo mundo já está cansado de ouvir. Pode falar a verdade, pode anunciar aí o inferno, o céu. Isso aí, né? Todo mundo sabe, né? Nos cinemas, os filmes, os jogos violentos, tá aí, o mundo tá aí. Cada um escolhe a sua vida, não é? Então, queridos aí do canal, você que é inscrito, fica firme, leia a palavra de Deus. Todos nós somos pecadores. Precisamos de arrependimento. As 7 igrejas lá do Apocalipse, 5 precisavam de se arrepender. Mas 2 viviam no arrependimento. Devemos viver no arrependimento para, quando chegar o momento da nossa partida, estarmos firmes, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Né? A fé da salvação, a fé do arrependimento, a fé da mudança, a fé de filho de Deus. É isso aí. Tá bom? Então, um grande abraço. Compartilha para as pessoas aí. Tenham paz, fiquem tranquilos. Não vão acreditando em qualquer coisa que vocês estão vendo. Não importa o título da pessoa. Não importa. Judas era um apóstolo. Era um apóstolo. Escolhido por Jesus, mas ele decidiu se transformar no diabo, em um dos diabos. Problema dele. Ele que
Tá entendendo? Cada um responde por si. Creia em Jesus. Jesus não te decepciona. Jesus, ele nos ama, veio para nos salvar. Amém? Ficam na graça e na paz. Creia nos milagres, porque eles acontecerão. Acontecem e acontecerão na vida de todo aquele que crê. Amém? Um grande abraço do Bispo Reginaldo Gomes. Ficam todos vocês em paz. Creiam no milagre. Você que tem parentes adoentados, creia que Deus tem poder para curá-los. O Senhor ressuscitou dentre os mortos muitos, o próprio Jesus, no Antigo Testamento. O poder de Deus é imensurável. Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, ele fala: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo, não muda. Amém? Mas muito cuidado com as profetadas, os revelamentos e as visagens. Muito cuidado, não pega isso como uma verdade, analise. Que Deus se compadeça e gere arrependimento aos falsos profetas, aos com falta de conhecimento, aos que estão passando por momentos psicológicos abalados e acabam passando para o povo. Deus cure-os e ajude-os nestes momentos difíceis. Ficam na graça e na paz, queridos. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Vida Plena em Jesus. E tem as músicas espirituais aí da nossa cantora e pastora Tiesca Campos, composição aí do nosso pastor Jorge Feitosa, cantor também. E você que quer nos ajudar, incentivar, contribuir, se você quiser, tem aí o Pix 601-827-411-68. Fica à vontade, a obra é do Senhor, né? Para estar nos ajudando a pregar o Evangelho, também ajudar aqueles de maior necessidade nesse momento difícil, onde a igreja também tem assistido em suas necessidades, com cestas básicas, enfim, procurado fazer a nossa parte